E aí, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão nessa terça-feira? Barão aqui falando com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, aquela mensagem de sempre: like no canal, sininho para receber as notificações, confere aí para ver se está seguindo o canal certinho, entendeu? Tem que seguir o canal, por favor, para a gente continuar crescendo. Siga a gente nas redes sociais, Arsenal Brazuca, beleza? Para a gente continuar fazendo esse trabalho. Eu gosto sempre de lembrar vocês, né? O nosso trabalho aqui é um trabalho diário. A gente lança vídeo diariamente. Então, pô, o like é de graça, pô. A gente não pede nada, pô. Às vezes eu tenho que ficar buscando um assunto para vocês, pesquisando, trazendo informação diferente. Pô, então deixa o like aí no canal. Pô, manda pra galera seguir, porque a gente precisa dessa ajuda aí de vocês. Eu fico vendo lá os analytics. Pô, tem muita gente que assiste e nem é seguidor do canal, pô. Dá essa moral aí pra gente. É um trabalho diário que a gente faz aqui de gravar vídeo para vocês, beleza? Então, recados dados, vamos para o nosso vídeo do resumo diário do dia de hoje. De acordo com o site aí, né, que publica muitos os uniformes, e 99% das vezes eles acertam, para não dizer 100%, eu sinceramente nunca vi eles errando. O Foot Headlines, eles estão dizendo que o Arsenal pretende trazer para a próxima temporada esse uniforme dourado. Tá? Lembrando os uniformes dos anos 2000. Ah, Barão, mas a gente acabou de lançar um uniforme novo. Já está pensando na temporada que vem? Sim. Por quê? A Adidas ou qualquer fornecedora de materiais esportivos são vários clubes que elas têm. Então, elas precisam montar o enxoval dos clubes para quando começar a temporada já ter tudo disponível ali para venda. Não é uma coisa fácil de se fazer, entendeu? Então, por exemplo, a Adidas, que é fornecedora de material esportivo do Arsenal, quantos clubes eles têm? Quantas camisas eles vendem? Então, isso precisa ser definido o mais rápido possível. Lança uma e já estão pensando na outra. Tá? Na verdade, nas outras, né? Porque precisa ser produzido. E a gente está falando só de camisa de jogo. Ainda tem aquelas camisas comemorativas que eles lançam. Então o Arsenal lança praticamente uma camisa por semana. Uma camisa nova por semana, em parceria com a fornecedora de material esportivo. Então, precisa ser enviado anteriormente para dar tempo de fazer todo o enxoval quando o uniforme for lançado. Eu, particularmente, gosto muito dessa camisa. Eu achei na época que ela linda demais. Então, eu acho que vai ser uma boa aí o Arsenal vir com essa camisa dourada. Imagina nós lançarmos uma camisa dourada na próxima temporada e ser campeão nessa temporada. Olha que beleza, entendeu? Então, tô torcendo aí para que seja essa camisa, porque essa camisa realmente é linda. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês têm alguma ideia de camisa que vocês também gostavam, se tinha alguma camisa que vocês preferem que tivesse uma alusão ali. Eu sei que todo mundo vai colocar aquela grená, né, da O2, que é linda também, mas coloquem aí qual que vocês preferem, se vocês queriam uma mais nostálgica do que essa, beleza? Inclusive, antes de passar para a próxima pauta, esse escudo do Arsenal era lindo, hein? Eu acho que o Arsenal podia fazer uma camisa lá com esse escudo, que esse escudo antigamente era muito bonito mesmo. Então, essa provavelmente pode ser uma das camisas. Não foi informado se vai ser a camisa número 1, 2 ou 3, mas vai ser uma das camisas. A 1 deve ser difícil, né? Porque a 1 sempre é a vermelha, mas pode ser a 2 ou a 3. E no domingo, temos o nosso clássico contra o Liverpool jogando em Anfield. E hoje saiu a escalação do time de arbitragem que vai fazer parte do clássico. Então,
O árbitro que vai apitar é o Chris Kavanagh, tá? Ele que na rodada passada apitou o jogo do Manchester United contra o Fulham. Tá? O assistente é o Dan Cook, com o Wade Smith. O quarto árbitro vai ser o Sam Barrow. E o VAR vai ser o Michael Salisbury. E vai ter o assistente do VAR, que é o Cian Massey Ellis. Então, escalado a arbitragem que vai apitar o clássico do jogo entre Liverpool e Arsenal no domingo em Anfield. A gente fala muito sobre as saídas do clube, a gente fala mais de jogadores profissionais, né? Mas a gente tem que lembrar também que tem os nossos jogadores da base. Então tem alguns jogadores aí que estão na janela aí para sair do clube, seja eles por venda, seja eles por empréstimo. Isso foi publicado pelo Gunner Blog. A gente ainda não sabe se vão sair por empréstimo ou vão sair por venda, tá? O primeiro é o Maldini Kakurri, né, que é zagueiro. O do meio é o Charles Sajoy Jr., que é um ponta. E o terceiro é o Ismael Kabia, que é um ponta também. O Kabia, eu acredito que ele não vai ser vendido, porque ele estava na Ásia de pré-temporada com o Arsenal. Então, eu acredito que o Arsenal vai dar mais algumas oportunidades a ele. O Maldini não estava, o Sagoy Jr. também não estava, e o Sagoy Jr. ele é o pior caso, porque ele já tem 21 anos, entendeu? Então pode ser que se surgir alguma proposta por ele, o Arsenal venda, porque ele já está chegando numa idade ali que ou ele vai para o profissional, ou ele precisa ser vendido, ou sair do clube. Outro que está próximo da saída, tá? De acordo com o jornal turco Tanokta Gazetesi, o Trabzonspor, tá? Eles dizem que chegou a um acordo, tá? com o Arsenal pelo Lokonga. Aí, essa informação que me deixou com a pulga atrás da orelha. A preferência do Trabzonspor para um acordo é um empréstimo com opção de compra. Lokonga estaria ansioso para se juntar ao clube turco. O Lokonga só tem mais essa temporada de contrato. O contrato dele vence agora. Então não existe essa possibilidade de empréstimo com opção de compra. Essa possibilidade não existe. Se for empréstimo, ele sai de graça na próxima janela. A não ser que o Arsenal faça um acordo com o Trabzonspor para receber uma compensação. Aí, beleza. Mas também não é comum que isso aconteça. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse caso aí do Lokonga, porque essa informação não faz sentido nenhum, porque o Lokonga está em último ano de contrato, entendeu? Inclusive, o Arsenal já acionou a cláusula dele de mais um ano. O contrato dele se encerraria agora. O Arsenal, para não perder ele de graça, acionou essa cláusula, então ele vai até junho do ano que vem. Junho do ano que vem. Então, não faz sentido essa questão de acordo de empréstimo com opção de compra. Eu acho que os caras já chegam assim, empréstimo. Eu não vejo nem que o contrato do cara está acabando. Tá? Então, vamos esperar aí para ver se ele realmente vai para a Turquia ou vai ficar aí no Arsenal. Eu acho que o Arsenal vai tentar se livrar dele de alguma maneira, entendeu? Ou deixar ele sair de graça no final da temporada. Ele sai de graça de qualquer maneira, né? Mas vamos ver o que acontece com o Lokonga, porque nem na pré-temporada ele entrou. Então, é um cara que não faz parte dos planos aí do Arteta. Outro que está na porta de saída é o nosso polonês, Jakub Kiwior. Tá? Cada dia que passa, o Porto está mais próximo de fechar a contratação do Kiwior. Aparentemente é uma proposta de cerca de 26 milhões de euros. Eu particularmente achei um valor baixo, tá, para o Kiwior. Porém, quando o jogador não é vendido muito, principalmente para Portugal, né, que os caras não têm tanta grana assim, o valor é baixo. E
eu acredito que o Arsenal escutou o jogador, porque ele tinha proposta de outros clubes, principalmente de clubes da Premier League, que seria um valor muito mais alto, provavelmente. A gente com certeza chegaria ali aos 35, 40 milhões, tá? De euros. Só que o jogador não quer se manter na Premier League. Ele quer sair, tá? Então, eu acho que isso pesou até na decisão do Arsenal vender o jogador. E eu acredito que pesou muito a ideia dele ir para o Porto, porque um dos zagueiros titulares do Porto é o Bednarek, que é companheiro de defesa na Polônia do Kiwior. Então, provavelmente, o Bednarek ligou para o Kiwior e falou, cara, vem para cá, vamos jogar nós dois juntos, etc. Aquela ideia, né, de colegas, de amigos. Então, provavelmente, o Bednarek falou com o Kiwior e o Kiwior provavelmente está indo, provavelmente não, né, bem certo, dele está indo para o Porto. E nisso, se espera que amanhã ele já deve estar viajando, hoje ou mais tarde amanhã, viajando para Portugal para finalizar o acordo. Vai ser um acordo de empréstimo com obrigação de compra, tá? Do Porto. Então, o Kiwior está aí de malas prontas para sair do Arsenal e ir para o Porto. Essa manhã também recebemos uma notícia que ainda a gente não sabe o que aconteceu com o Havertz, tá? Mas o Rudi Völler, que é o diretor da seleção da Alemanha, ele falou o seguinte hoje pela manhã. Ele, né, o Havertz, certamente não vai conseguir jogar a pausa internacional. Ele tem uma lesão no joelho, não sabemos exatamente como será nas próximas semanas. Se haverá uma cirurgia ou se um tratamento será conservador. Então, provavelmente o Arsenal ainda está estudando o caso do Havertz para ver se realmente ele precisa fazer uma cirurgia ou se vai fazer um tratamento mais conservador. Ô Barão, qual a diferença dele fazer a cirurgia e do tratamento conservador? A cirurgia provavelmente vai demandar mais tempo de retorno para ele. O tratamento conservador talvez não. Vamos lembrar que o White foi exatamente isso. O Ben White foi exatamente isso. Ele joga com um problema, se eu não me engano, exatamente no joelho, tá? E aí chega uma hora que o Ben White chega e fala assim, cara, não dá mais, eu vou ter que ir para a cirurgia. E aí ele faz a cirurgia e fica fora praticamente da metade da temporada passada e tal. O Arsenal avaliou como melhor opção ele fazer a cirurgia depois disso. Então acredito que o Arsenal esteja avaliando isso também na questão do Havertz. Tá? Se vai ser melhor ser um tratamento mais conservador e aí tentar trazer ele um pouco antes para jogar, ou se o Arsenal vai optar pela cirurgia. E aí é porque a cirurgia tem aquele tempo de recuperação, o pós-cirúrgico. Aí depois que ele, ainda mais se tratando de joelho, articulação e etc. Então, provavelmente é uma cirurgia que vai demorar tempo para o Havertz voltar, que vai precisar fazer fisioterapia, vai ficar muito tempo parado. Então, se for optado pela cirurgia, provavelmente o Havertz deve ficar mais tempo parado. Ah, Barão, quanto tempo ele vai ficar parado? Não sabemos nem agora. Então, provavelmente o Arsenal não vai divulgar isso agora, só quando for decidido. O equatoriano Piero Hincapié está cada dia mais próximo do Arsenal, tá? Ele já concordou em se juntar ao Arsenal. Os termos com o jogador já estão acordados, então o Arsenal já está acertado com o jogador. E agora o Arsenal está negociando diretamente com o Bayer Leverkusen. Ele é considerado uma contratação ideal pelo técnico Mikel Arteta. Tá? Isso de acordo com o Fabrício Romano. O Hand of Arsenal também fala que o Arsenal está tentando negociar um valor menor do que a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Berta propôs um acordo de empréstimo com a obrigação de compra.
só que parece que o Leverkusen só quer liberar o jogador pela cláusula. Então, vamos precisar esperar aí até pelo menos segunda-feira para saber o que se decide nesse caso aí do Hincapié, para saber se o Leverkusen vai ceder ou se o Arsenal vai pagar o que eles estão pedindo. Então, precisamos ficar nesse aguardo. Ontem também saiu a notícia de que o Arsenal estava de olho no lateral direito do Girona, de 22 anos, o Arnau Martínez, tá? Ele que é espanhol, e aí parece que o valor seria de 8 milhões de euros, com mais 2 milhões em bônus. Essa notícia foi muito assim no final do dia, então a gente não conseguiu colocar no nosso vídeo de ontem, mas para a gente trazer um lateral direito, eu sempre falei para vocês que eu achava que o White pode rodar na próxima janela de transferência. Assim como eu acho que o Havertz também vai rodar. Rodar. Eu já falei para vocês quem eu acho que pode sair se tiver proposta na próxima janela. Ben White, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Trossard. Esses são os principais para mim, que vão sair na próxima janela, podem sair na próxima janela. Tá? Então são 6 jogadores que podem sair na próxima janela. Beleza? Então o Arsenal parece aí já está começando a querer contratar alguns jogadores para a janela, visando, né, o futuro do clube, e aí entra no radar o Arnau Martínez. A vantagem da gente contratar esses jogadores agora é porque eles já vão começando a se adaptar à Premier League. Então a gente precisa fazer isso para eles poderem ter uma adaptação. Mas vamos ver, foi uma coisa muito curta, vamos dizer assim, né? A gente não teve tanta informação sobre o caso, só saiu essa notícia, mas não saiu nada além disso. É uma coisa muito precoce, vamos botar assim. Não é uma coisa que está avançada, é uma coisa que aparentemente ainda está ali no início de conversa e etc., para entender o caso do jogador. Declan Rice, de acordo com o Alex Howell, da BBC, Declan Rice, que faz parte aí do grupo de liderança do Arsenal, foi um dos jogadores selecionados para ser o mentor de Max Dolman. Tá? O Arsenal avalia que, como o Rice começou também uma jornada muito jovem, né, ali no West Ham, ele é visto como a pessoa ideal para dar conselhos para o Dalman. Gosto muito dessa ideia de ser o Rice. O Rice parece ser um cara muito paizão, assim. A gente vê que o Rice ele é um cara que ele tá ligado em tudo, né? Ele participou ali meio que da negociação do Eze, tá ali conversando com o Max Dalman. Então, o Rice parece ser aquele cara que tá por dentro de tudo, é um cara que quer participar de tudo. Ele realmente uma liderança ali no elenco. Então, eu gostei dessa escolha aí do Rice para cuidar do Max Dalman. Ainda continuando, né, sobre o Max Dalman, ele está livre para jogar a Liga dos Campeões pelo Arsenal, caso o Arteta escolha colocar ele ali no... Claro que ele não vai começar jogando, né, mas colocar ele ali entre os relacionados. Então, não tem nenhuma regra da UEFA que proíbe, que tem algum tipo de restrição de idade. Eu não sei nem se o Yamal foi com... É porque o Yamal acho que foi com 16, né? Não foi nem com 15. Se vocês souberem, coloca aqui nos comentários também. Mas 15 anos eu nunca vi. Porém, ele pode estar disponível aí, não tem nenhuma regra da UEFA que proíba ele de estar relacionado para jogar a Champions League. Outra notícia ainda sobre o Max Dolman é do Rob Dorsett, da Sky. Parece que a FA está considerando convocar o Max Dolman para a seleção da Inglaterra sub-19.
parece que os técnicos ali da seleção de base da Inglaterra acompanharam esses jogos aí desde a pré-temporada do Dalman até o jogo contra o Leeds, e eles ficaram impressionados de como o menino está jogando com apenas 15 anos. E aí eles já conversaram com a família do jogador, perguntaram se... Porque, se vocês não sabem, a família do Dalman participa muito da carreira do jogador, né? Tipo o Lewis Skelly também, a família dele, a mãe, né, participa muito. Então a família do Dalman também participa muito da questão do jogador. E aí ela foi consultada e parece que eles não viram nenhum problema em um jogador ser convocado. Ah, Barão, mas por que eles veriam um problema? Pelo desenvolvimento do jogador. Entendeu? Ele tem apenas 15 anos. Ele vai enfrentar jogadores que têm uma massa física muito maior do que ele, que já são quase profissionais. E aí, a mesma coisa serve para a Premier League. Lembra que quando nós enfrentamos o Newcastle, o Joelinton chega muito duro no Dolman. Depois ele vai até lá pedir desculpa, mas é uma coisa que não é brincadeira. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre lembro vocês do caso do Wilshere. O Wilshere, ele subiu muito cedo, não teve a preparação para subir para o profissional, e aí depois ele foi tomando porrada e porrada e porrada, porque ele era um jogador diferenciado, e nisso ele foi quebrando, chegou uma hora que ele não conseguia mais jogar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o menino Max Dalman aí. Então, por isso que os técnicos dele da base foram consultados, a família foi consultada, justamente porque precisa ter esse cuidado com o jogador. E para finalizar, tivemos a apresentação, primeiro treino aí, né, do Berit Eze, com aquele corredor polonês tradicional que os clubes fazem quando um jogador chega. Então, Eze agora fez o seu primeiro treinamento hoje, participou do seu primeiro treinamento hoje com a equipe do Arsenal. A gente deseja toda a sorte do mundo para o Eze, que consiga aí levar a gente às vitórias e que consiga trazer títulos para a gente nessa temporada. Então, galera, o vídeo de hoje é sobre isso. Coloque aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem que a gente trate de algum assunto, porque cada dia que passa os assuntos vão começar a diminuir, porque agora a janela de transferência está fechando e vai começar agora a temporada propriamente dito, que já começou, né? Mas aí vão ser mais notícias de temporada. Então, eu vou ter que pensar aí em algumas maneiras de trazer vídeos para vocês. Tá? Então, deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma ideia de vídeo para a gente trazer para vocês. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado, uma boa terça-feira para vocês e fui!